Glória a Deus. Vamos orar mais um pouquinho? Amém? Nós te amamos, Senhor. Nós exaltamos o Teu nome, nós bendizemos a Ti, Pai. Eu sei que tem pessoas neste lugar que vieram com uma expectativa de receberem algo da Tua parte. Existem pessoas, Pai, que se achegam a este lugar buscando, como a irmã Nádia orou, respostas, direções. E nós sabemos, Pai, que é na Tua palavra. Nós sabemos, Pai, que é em Ti, Deus, que nós encontramos as respostas. É em Ti, Pai, que nós somos supridos. É em Ti, Pai, que os nossos olhos são abertos para que a gente consiga ver o que antes não enxergava. E Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro, Pai, olhos sendo abertos nessa noite, escamas dos olhos sendo descortinadas, Pai, em nome de Jesus. E cada um de nós desfrutando um pouco mais daquilo que está disponível para a nossa vida através da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém? Sabe, meus irmãos, é muito bom estar nesse lugar. A gente já tem o tema de agosto da mensagem, e todos os meses aqui no Verbo da Vida não é diferente, né? E o que eu quero dizer com isso? A gente recebe um alimento muito bom aqui nesse lugar, né? Eu não sei você, mas eu tenho recebido muito da parte de Deus, muitas coisas que antes na minha vida não eram claras a respeito da própria palavra, a respeito da minha vida. À medida que a gente caminha com Jesus, a palavra vai iluminando. Há muito tempo atrás eu ministrei, acho que foi num culto jovem, aonde eu trouxe um versículo de um salmo que fala: lâmpada para os meus pés, que é a Tua palavra, e luz para os meus caminhos. Você já ouviu falar? Só que naquela vez que eu ministrei para os jovens, eu peguei a luz da lanterna do celular e quando o culto estava mais escuro, eu li esse versículo e olhei para a luz que estava iluminando ali do próprio celular. E eu pude ter um pouquinho de noção da importância que uma luz em meio às trevas faz. Naquele culto eu falei, lâmpada para os meus pés. Nossa, estou vendo se tem qualquer coisa na minha frente. Se tem um buraco, se tem uma pedra, eu consigo enxergar. Porque a palavra é luz para os meus caminhos, para os nossos caminhos. E quando a luz está desligada, você não vê nada. Você anda pensando que está vendo, mas não está enxergando nada. Esse era um cenário que provavelmente eu e você vivíamos no mundo. Quem foi salvo por Jesus e quem aceitou Jesus nessa igreja aqui no Verbo da Vida? Amém. Glória a Deus. E Deus tem feito grandes coisas aqui neste lugar. E falando de alimento ainda, quem não gosta de um domingo daqui a pouco chegar numa churrascaria e comer bem um churrasco? Só eu? Não, né? Churrasco é bom, mas o que sustenta o crente é o arroz e o feijão. É o alimento diário, né? Arroz, feijão, massa, carne. É o alimento do dia que vai nos trazer o sustento. Um churrasco é bom no final de semana, mas a gente, como filho de Deus, a gente tem que partir realmente para o alimento sólido, e muitas vezes vai ser na nossa casa. Quintas e domingos aqui é uma bênção, Deus sempre vai usar pessoas, mas há um alimento especial da parte de Deus para mim e para você, muitas vezes no secreto. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Vamos ler comigo rapidamente. Sabe, meus irmãos, semana passada eu não cantei aqui porque eu estava preservando a minha voz. E essa semana, próximo do domingo, assim, parecia que estava tudo raspando na minha garganta.
Mas, sabe, eu não me preocupei. Eu vim sabendo que eu ia cantar, sabendo que eu ia pregar. E é assim que a gente tem que andar. Claro, com prudência, mas em fé, confiando no Senhor, naquilo que Ele vai fazer. E eu estou aqui nesse lugar e não vai falhar a voz, amém? Amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Aqui na minha versão diz o seguinte: em ambas as cartas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera para que você se lembre. E nessa noite eu não quero trazer algo extraordinariamente novo. Eu quero relembrar algumas coisas na sua vida e na minha vida com relação ao que a palavra de Deus diz. Amém? Porque a tendência é que a gente só quer ouvir ou ver alguma coisa nova. Mas o arroz e feijão não tem nada de novo e todo dia a gente está se alimentando dele. E é o arroz e o feijão que vai nos sustentar. Aleluia! E o apóstolo Paulo diz que falar as mesmas coisas é segurança para nós. Então tá tudo bem, meus irmãos, se em algum mês, durante todos os domingos, vem um irmão aqui, sobe e fala sobre fé, vem a irmã Lucimara, fala sobre fé, vem o irmão Edu, fala sobre fé. Você vai pensar, mas é a mesma coisa? Na verdade, é um alimento que vai fortalecer você. Nunca Deus vai usar as mesmas pessoas exatamente para falar as mesmas coisas. Ele é um Deus de multiforme graça. E usa um mesmo versículo, se for necessário, um ano inteiro para falar com a gente. Até que aquele versículo desperte, né? Esclareça, abra o nosso entendimento acerca dessas coisas. E nesse lugar, a gente traz mensagens de Deus para vocês. Você não vai ver aqui em cima de púlpito alguém falando: olha, eu vou pregar o que eu estou achando aqui nessa noite. Eu vou supor que Deus faz alguma coisa. A gente não prega dessa forma. A gente prega a fé. E a fé é. Amém? A fé é certeza, é convicção. Tudo que a gente traz aqui neste lugar é o que a palavra de Deus diz para nós. É como se fosse uma exposição do cardápio celestial para você. Olha, meu filho, aqui no menu de bebidas está disponível esse alimento, isso tudo para você. Esse é o papel dos cultos aqui. A gente trazer instruções, trazer realmente orientações para a igreja. Amém? Aleluia. E é importante a gente, como filhos de Deus, não ficar ouvindo qualquer coisa de qualquer lugar. Tem até música que eu ouvia antes, cantava, aleluia, me emocionava, e quando a luz chegou na minha vida, aquela letra não faz mais sentido eu cantar, porque a palavra de Deus muitas vezes me diz outra coisa. Então, à medida que a gente vai conhecendo a palavra de Deus, outras coisas já não cabem mais. Já não cabe mais. Aleluia. E a gente não pode pensar assim: olha, hoje sou eu que estou pregando aqui, você aí sentado falando assim: olha, pode ser que aconteça. Faz algum sentido. Você tem que crer de todo o seu coração. Quando eu estou sentado aí, eu tenho que crer de todo o meu coração. Não é pode ser, com Deus, vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. Se a gente não crê naquilo que Deus disse, é como se fosse, como se a gente desse um descrédito para aquilo que Deus está falando. Imagina eu lá em casa com Pedro e eu falo: filho, tá tudo bem. É como se o Pedro não cresce no seu pai, é como se ele se virasse e engatinhasse ao contrário e falasse: eu não vou te ouvir. E a gente, como filhos de Deus, a gente tem que sempre confiar no nosso Pai. Aleluia!
Assim como a gente não pode ouvir qualquer pregação de qualquer lugar, ouvir qualquer música de qualquer lugar, não leia livros também que não te edificam. A gente tem uma livraria recheada aqui de alimento para nós. Quando eu estou falando essas coisas, isso me envolve também, amém? E essa livraria que a gente tem aqui, a gente não é vendedor de livros, mas são alimentos realmente para nós. E os livros, eles são escolhidos a dedo, né, cuidando a doutrina, para preservar realmente aquilo que se prega nesse lugar. Porque um recém-convertido, pelo fato dele não conhecer muitas coisas da palavra, pode ser que ele coma um peixe e não saiba tirar os espinhos do peixe. Você está comigo? À medida que você amadurece na fé, você consegue se alimentar de um livro, de uma pregação, sabendo tirar daqui a pouco o espinho. Olha, isso não é bem assim. Mas o peixe aqui eu estou me alimentando. Então esse cuidado a gente tem como filhos de Deus, como ministros aqui desse lugar. Eu queria falar um pouquinho sobre um homem que já faleceu, mas eu vou falar um pouquinho sobre a história dele. Eu já li livros sobre ele, mas eu não sabia como a vida dele começou, né? E o nascimento desse homem aconteceu da seguinte forma: a mãe dele estava com falta de comida na casa dela. Em um momento de desespero, ela saiu da casa onde ela morava e foi até a casa dos pais, buscando realmente um socorro. E ela estava grávida e ela, além de não ter comida, ela estava doente. E pelo fato de estar doente, ela pensou: daqui a pouco meu filho nem vai nascer. E nesse trajeto da sua casa até a casa dos seus pais, ela teve uma experiência com Jesus. E o próprio Jesus falou para ela assim: ó, esse bebê que está aí no seu ventre, ele vai nascer, não se preocupe. E ela chegou lá na casa dos pais, né, passou um tempinho, o bebê nasceu. Ele nasceu com 900 gramas, deformado. E o médico, a bênção do médico, falou assim: olha, vai morrer. Naquela época, né, esse relato está num livro. Naquela época, o médico, ele estava na casa da avó do bebê. Você está conseguindo acompanhar? E o médico falou para a avó o seguinte: olha, o bebê está como morto, porque ele não tinha sinais que estava vivo e o médico estava lá na casa com a avó. Pega uma pá, cava um buraco no pátio da tua casa e enterra o bebê. E a avó foi no pátio, pegou uma pá. Quando ela pegou uma pá numa mão e o bebê no outro, o bebê deu um suspiro de vida. E aí ela pensou: nossa, ele está vivo. Voltou para casa, para dentro da casa, e falou para o médico: olha, ele está vivo. Aí o médico deu alguns medicamentos, vitaminas, algumas coisas assim. E o médico falou o seguinte: as vitaminas vão durar mais que o bebê. Aleluia! Ainda bem que é um médico dos médicos. Aleluia! E o bebê cresceu, glória a Deus. E na sua infância, pelo fato dele ter uma deformidade no seu coração, você vai entender por que eu estou trazendo esse relato aqui. Quando o bebê cresceu, ele não tinha uma vida normal de criança, porque ele ficava muito cansado, ele não respirava direito, às vezes estava correndo, brincando com os amigos e do nada ele desmaiava e ficava 1 hora, 1 hora e meia desmaiado. Até que chegou na idade de 15 anos, esse adolescente jovem, né, ele perdeu as forças por conta do esforço que o coração fazia no dia a dia. Então, basicamente, a enfermidade sugava as forças daquele jovem, ele foi parar num hospital e as pernas não se mexiam mais. Tá só complicando, né, a situação. E ele chegou lá naquele hospital e ele ficou
acamado. E a avó dele chegou com uma Bíblia presbiteriana e colocou na cabeceira da cama dele. E através daquela Bíblia que foi colocada ali, ele começou a ler a palavra. Só que ele não podia ler muito tempo, porque se ele lia mais de 15 minutos, dava tontura nele. Então, ele foi fazendo aquilo que ele podia. Até que chegou um ponto que ele leu um versículo, chamado Marcos 11, 22, 23. Abre lá comigo. Aleluia. Marcos 11, 22. Então, quando esse jovem estava na cama, lendo a Bíblia, sem sentir as pernas, foi quando ele chegou até esse versículo. E ele leu, ao que Jesus lhes disse: tendes fé em Deus. 23. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Até aí. Qual era o monte da vida daquele jovem? A enfermidade. Ele já não tinha vivido uma vida normal, e ele chegou naquele cenário onde estava numa cama, e da cama houve uma esperança para ele. Só que ele queria que alguém explicasse essa passagem para ele lá naquela cama. E ele pediu na época para o pastor que ele tinha, e o pastor nunca foi. Depois veio um missionário que visitou, ele na cama de hospital ali. O missionário, o irmão, falou o seguinte: prepare-se para o seu funeral. Aleluia. E ele pensou: eu vou ter que aprender o que significa essa passagem sozinho. E aí ele viu que, para receber a promessa da cura, a promessa vinha como resultado do crer. Amém? Então ele entendeu que, se ele acreditar, naquilo que a palavra diz, ele ia receber a promessa. Aleluia. Ele aprendeu a não olhar para o corpo para ver se ele estava curado. E quantas são as vezes que a gente... Como é que eu posso te dizer? É como se os sinais do corpo pregassem para a gente. Mas ele aprendeu a não olhar para os sinais que o corpo estavam dizendo para ele, e sim com aquilo que ele estava lendo lá. Ele creu na cura antes de ver o milagre no corpo. Então ele estava deitado sem se mexer, mas por dentro ele já estava curado. Ele já estava entendendo o que a Bíblia dizia. Ele estava entendendo que, se eu crer, eu recebo. Eu estou crendo, então eu vou receber. E a vida de Deus, a luz da palavra, foi borbulhando no seu interior. Aleluia! A única coisa até o momento que tinha mudado na vida dele era a luz da revelação no seu coração que tinha chegado sobre isso. Então, o Espírito Santo falou para ele o seguinte: você está curado. Você tem que ficar, você pode ficar em pé. Você pode pegar suas pernas e levantar. Ele já tinha a certeza da cura dentro dele, mas o corpo dizia que ele estava definhando. E o que ele fez? Deu passos de fé diante dessa realidade. O relato do livro diz que ele pegou as duas pernas, com as mãos assim, ele estava sentado. Ele se colocou em pé sem sentir nada nas pernas. E ele se apoiou na cabeceira. Quando ele se apoiou na cabeceira, a perna começou a formigar. E ele conseguiu dar pequenos passos. E no dia seguinte, ele não tinha falado nada para ninguém. No dia seguinte, ele conseguiu se levantar de novo. E ele já foi na casa dos seus pais tomar café com eles. Aleluia! Você sabe de quem é essa história? Kenneth Hagin. Para quem não sabe, é o fundador do Rema. Ele fundou uma escola, aleluia, de ensino da palavra. O discípulo de Kenneth Hagin foi o Bud Wright, que fundou o Verbo da Vida
aqui no Brasil. E hoje tem 40 anos que a gente vai celebrar. O que ele tinha de especial, Kenneth Hagin? Porque a vida dele toda pregava que ele não ia passar, primeiro que ele não ia passar de um mês de vida. Depois que a adolescência dele era o fim. E esse homem, ele ainda conseguiu cumprir o chamado e a missão dele, porque ele deu ouvidos àquilo que Deus estava falando. Eu e você não podemos parar no meio do caminho por fatores externos que talvez estejam pregando alguma coisa para a gente. Talvez você está lá no meio do mar e a boia está afundando e você só tem a boia. Mas eu te convido a ficar com o que a palavra de Deus diz. Que Ele é o Deus que resgata o homem e nos dá uma nova vida, uma nova condição, uma nova oportunidade. Glória a Deus! E Kenneth Hagin, depois que ele foi crescendo, ele não podia parar de compartilhar o que ele tinha recebido de Deus. Não foi um médico natural, não foram pessoas que inspiraram ele para viver, mas foi a palavra de Deus que projetou ele para avançar. Está na hora da gente dar créditos ao que a palavra de Deus diz sobre nós, para a gente permitir que ela nos projete para fora, talvez de um buraco, ou para fora de uma prisão, ou para fora de uma situação que a gente possa estar passando. Amém? Essa palavra é poderosa, essa palavra não muda, essa palavra não falha. Aleluia! No culto passado eu falei sobre estações, quem lembra, quem estava aqui nesse culto? Amém? E o tema de hoje, independente das estações que a gente vive na nossa vida, o tema de hoje que eu quero falar, ele pode ser usado, pode ser praticado em todas as estações da nossa vida. Aleluia! Vamos abrir lá em João 8:32. É um versículo muito conhecido. Ele diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa passagem está falando a respeito de conhecermos a verdade, conhecermos a palavra. E conhecermos a verdade não é um conhecimento natural, não é um conhecimento do versículo na minha mente. É um conhecimento que chega ao nosso espírito. É essa revelação que foi lá no coração de Kenneth Hagin, ela tem que vir também na nossa vida, conhecendo a verdade a cada dia mais, porque uma vez que a palavra de Deus alcança o seu espírito, o diabo, ele jamais consegue tirar essa verdade de dentro de você. Por que você está aqui congregando? Porque você tem uma convicção de que você foi salvo. Quem colocou essa convicção? A palavra de Deus foi semeada no seu coração e chegou num lugar aonde o inimigo ele não pode mais tirar. Aleluia! Glória a Deus! Existem pessoas que pensam que conhecer uma igreja boa vai trazer os resultados que essa pessoa espera na sua vida, mas não é assim que funciona. Você pode andar com Jesus e mesmo assim morrer enforcado. Judas andou com Jesus. Judas viu Jesus pregar. Judas ouviu a mensagem. Judas viu as pessoas serem curadas. Ele estava lá com Jesus. E ele se enforcou. Aleluia. Só vir na igreja e ouvir uma mensagem de domingo não é o suficiente. A gente tem que lembrar desse versículo e trazer existência essa realidade para nós. A palavra tem que encontrar uma terra que frutifique aqui dentro. Senão vai passar num ouvido, pelo outro, e nada vai acontecer na sua vida. E a palavra continua sendo poderosa para fazer coisas gigantescas. A diferença é como a gente está recebendo ela. Se Kenneth Hagin estivesse lá e lendo aquele versículo, se disser um monte, ele lança, vai, legal, vamos para o outro. O que teria acontecido? Nada.
Mas o poder de Deus sempre esteve lá. Talvez para o poder de Deus manifestar na sua vida da forma que você espera, você só precisa pegar essa palavra. Aleluia, simples assim. Crê de todo o seu coração. E ela vai dar frutos, ela vai dar o devido efeito, porque ela não entrou aqui e saiu aqui. Ela entrou na sua mente e foi ao seu coração. E chegou ali, meu irmão, minha irmã, pode o diabo falar qualquer coisa, você está firme, crendo naquilo que Deus está falando. Aleluia! A gente sabe que um ensino errado traz consequências erradas. E tem muito crente que, por não conhecer os princípios da palavra de Deus, acaba quebrando os princípios sem saber quais são eles. Aleluia! E cada princípio quebrado, muitas vezes, é uma porta aberta para o diabo. Aleluia! O que eu quero falar nessa noite é sobre a autoridade do crente. Amém? E tem uma outra situação que tinha um homem chamado Smith Wigglesworth, estava na parada de ônibus, e ele viu uma senhora chegando na parada de ônibus, com um cachorrinho dela. Não sei se quando você sai de casa tem alguma possibilidade de seu cachorro te seguir, mas na minha casa eu fecho o portão ali e saio sem ele me seguir. Mas nesse caso, essa senhora estava chegando até a parada, e ela dava um passo, dava dois e falava: Totó, vai para casa, Totó. E dava mais um passo: Totó, vai para casa, vai para casa. E o Totó lá, né? Totó, vai para casa. E aí chegou um ponto onde ela estava chegando na parada de ônibus, e o ônibus já estava ali. E o Smith estava vendo toda aquela situação. Quando chegou num determinado momento, a mulher viu que o ônibus realmente estava próximo, ela tinha que entrar, ela falou: vai para casa agora, Totó. E o Smith Wigglesworth teve uma revelação naquele momento, é assim, e falou para a mulher: é assim que você tem que tratar com o diabo. Ele não se conteve diante daquele cenário, e ele falou isso para aquela mulher. E sabe que às vezes o diabo fica tentando nos derrubar e a gente trata ele como aquela mulher: sai para lá, tá tudo bem, depois. Não é assim que funciona. Tem uma outra situação, hoje tem algumas historinhas, né? Tem uma outra situação, imagina que tem um casal com 20 anos de casado e a mulher quer comemorar essa data com o esposo fazendo uma janta em casa. Então ela pega, depois de 20 anos de casado, aquela louça que ela nunca usou desde o casamento, aleluia. A gente aprendeu aqui que você pode usar as louças que você ganhou no casamento, amém? Porque as pessoas que estão com você dentro da sua casa são as pessoas mais importantes do que as visitas. Fecha parênteses. E ela prepara aquela mesa com a louça de 20 anos, está um brilho e tudo mais. E a porta está entreaberta da casa dela. Quando ela vai para a cozinha preparar mais algumas coisas, entra um cachorro com as pernas todas sujas, sobe em cima da mesa e faz aquela fusarca. Eu te pergunto, ela vai chegar para o cachorro que está ali, né, balançando o rabo: ai, cachorro, eu ia preparar uma mesa hoje para o meu esposo. É assim que ela ia tratar? Provavelmente o cachorro quase queria para o céu dos cachorros. E é assim que a gente tem que tratar o inimigo. Porque muitas são as vezes que Deus nos prepara uma mesa para a gente, mesa com todas as provisões que a gente precisa, uma provisão financeira, uma provisão de trabalho, uma provisão de cura emocional, e está lá o diabo muitas vezes subindo na mesa e sapateando na sua frente, e a gente acaba não fazendo nada. Aleluia. Quando eu estava preparando essa palavra, tudo isso também é pregado para a minha pessoa. E a gente não pode tratar o diabo como se ele fosse um cachorrinho de estimação.
O preço que Cristo pagou por mim e por você foi alto. A gente tem que colocar Ele no lugar dele. Tem pessoas deixando de desfrutar da mesa, não é porque Deus não trouxe a provisão na mesa, é porque o diabo colocou as patas sujas dele e você está lá aqui, ó. Não vou fazer nada. Tem crente que continua na madrugada não indo tomar uma água lá na cozinha por medo do escuro. Tem crente que continua tendo medo de passar no cemitério. Tem crente que continua tendo medo de expulsar demônio. Aleluia! Diga assim, comigo não. Aleluia! A gente tem que ter uma indignação santa por dentro. E não deixarmos o diabo comer a nossa paz, a nossa alegria, aquilo que já é nosso. Existem situações que o que está em jogo não é nem a oração em si, pedindo a Deus para fazer, é você usar a autoridade que você já recebeu e dizer: sai, no nome de Jesus. Aleluia! Pastor Ramon, e agora? Eu já estou com problemas. Permaneça firme na palavra de Deus. Sabe que o jogo do diabo, ele é sempre no mesmo, da mesma forma, é no campo da mente. Deus nos chamou para crer, para andar por fé. Você acha que Kenneth Hagin não foi confrontado na hora que ele resolveu crer que ele era curado? No mínimo tinha um capeta do inferno lá do lado dele. Tuas pernas nem se mexem. Para de acreditar nessas bobagens. Mas a palavra de Deus não falha, aleluia! Se o diabo conseguir manter você na área da razão, ele vai te trazer problemas. O diabo, ele tentou fazer a cabeça de Jesus. Lá no deserto, Mateus 4, se eu não me engano, Jesus foi tentado e o diabo disse: olha, os reinos aqui que eu posso te oferecer, se tu me adorar. Diabo tentando fazer a cabeça de Jesus. Se tentou fazer a cabeça de Jesus, a gente tem que se proteger. A gente tem que cuidar dos nossos pensamentos. Ou nós somos melhor que Jesus? Não, Jesus pode ter sido tentado, mas eu, aleluia, ninguém me toca. Não, a gente tem que se proteger. Nós precisamos andar no Espírito. Eu quero que você abra lá comigo Efésios capítulo 1, versículo 16 ao 23, a gente vai ler rapidinho. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. 20. A qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Para aí um pouquinho. A palavra está dizendo que Jesus, ele morreu e ressuscitou. E ele nos deu uma posição junto com Cristo. E essa posição, ela diz no 21, aonde é? Acima de todo principado. Na minha versão diz muito acima. Principado e potestade, muitas vezes, é o diabo. É o diabo, suas artimanhas. Talvez a sua tempestade aí seja uma situação financeira, uma enfermidade. Você está sentado com Cristo acima dessas coisas. Amém? Amém. Aleluia. Quem está assentado está numa posição de guerrear. Me alcança a cadeira, Edu. Aleluia. Pastor, abre o Efésios 2, 6.
A palavra diz que nós estamos assentados com Cristo. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aonde mesmo são os lugares celestiais? Acima de todo o poder do inimigo. Você está acima dessas coisas. Amém? E quem está sentado está preocupado com alguma coisa? Quem está sentado está pronto para sair correndo, guerreando? Amém? Nós precisamos compreender a nossa posição em Deus. Deus não nos chama para lutar com o demônio. Efésios 6, versículo 10 em diante, ele vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue. Mas é Efésios 6. Ele traz do 1 ao 5 outras orientações. Sendo que ele está nos ensinando que nós estamos na posição de vitoriosos. E o diabo? Está abaixo. O que o diabo ele quer fazer, quer que você pense? Que ele está acima e você está abaixo. Amém? Mas a palavra nos garante que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade. Glória a Deus. Aleluia. É tão simples, mas é tão profundo quando a gente entende o nosso lugar em Deus. Porque quando a gente sabe a nossa posição, a gente sabe, primeiro, que nós já vencemos, porque Ele venceu em nosso lugar. E segundo, a gente não pode sair da nossa posição de vitória. O diabo, ele só vai vencer se você sair do lugar que Deus te colocou. Amém? E a palavra vai dizer que ele está debaixo dos nossos pés. Ele pode falar o que for, ele pode tentar trazer qualquer tipo de engano para você, mas nós temos a mente de Cristo, nós estamos protegidos e guardados no Senhor. E eu quero nessa noite que você saia desse lugar entendendo que você é vitorioso nele. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. A Bíblia não diz assim, vem para Jesus que talvez você vai vencer. Vem para Jesus que o seu lugar de vitória já está pronto. Aleluia! Quando o crente entende o seu lugar, a sua posição, o diabo ele perde o lugar que ele tinha na sua vida. Se antes o diabo subia lá, o cão subia na mesa e fazia uma bagunça, hoje não mais. Porque luz chegou para mim e para você. E a chamada de Deus para nós é: não deixa o diabo pisotear na mesa que eu dei para você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Essa passagem de Efésios 2, eu vou trazer um trechinho. Na Bíblia, a mensagem, ela traz uma outra forma de falar. Ela diz assim: tirou-nos da nossa vida presa pelo pecado e nos fez vivos em Cristo. Fez tudo por conta própria, sem qualquer ajuda da nossa parte. Ele nos tomou para si e nos concedeu um lugar nos altos céus na companhia de Jesus, o Messias. Não é demais? Essa versão diz isso. Aleluia! Glória a Deus! Gênesis 1:26, vou correr aqui. Você está recebendo alguma coisa? Gênesis 1:26. É um versículo muito conhecido, principalmente para quem já fez o rema. Eu nunca sabia quanta informação da parte de Deus eu ia receber através de um versículo como esse. Em várias matérias do rema ele traz Gênesis 1:26 e a gente recebe uma outra revelação a respeito das Escrituras. E aqui eu quero trazer o seguinte: também disse Deus, façamos, Pai, Filho e Espírito Santo, estavam criando o homem. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele o quê? Domínio.
Quando Deus criou o ser humano, Deus delegou uma autoridade para ele. Assim que ele foi criado, ele já tinha autoridade e domínio sobre o mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. A autoridade, depois que Deus criou, já estava no homem. O diabo, ele quis dizer o que lá para Adão e Eva? Se tu comer, aí sim tu vai ser o conhecedor do bem e do mal. Adão e Eva já tinham toda a autoridade diretamente de Deus. Mas o diabo quis fazer a cabeça do ser humano. E Adão e Eva perderam aquela autoridade que eles tinham. Vem Jesus Cristo, morre, ressuscita. Né? A Bíblia fala que que o primeiro Adão foi Adão e o segundo Adão foi Jesus. Jesus, ele veio e restaurou aquela autoridade para nós. Amém? Adão e Eva tinham uma posição de autoridade, tinham um lugar de autoridade. Perderam, Cristo vem, restaura o lugar de autoridade. Por que eu estou repetindo essas coisas? Porque nós não podemos viver essa vida fora do lugar de autoridade que nós temos. A gente não pode olhar para a situação. Quero que você lembre dos cachorrinhos. Você não pode responder ao diabo, sabe, passando a mão na cabeça do cachorro. Deus nos chamou para usar esse nome de Jesus. É um nome que está acima de todo nome. É um nome que é conhecido no céu, na terra e no inferno. E ao nome de Jesus as coisas acontecem. Aleluia. O poder de manifestação do evangelho, ele não tem a ver com quão santo você é. Não que a gente não tenha que andar em santidade, amém? Mas o nome de Jesus faz com que as coisas aconteçam. E os demônios ao nome de Jesus tremem de medo. Até uma parte da minha jornada com Jesus eu ainda não tinha ideia como que o diabo ficava diante do nome de Jesus. Até que eu li um livro do Kenneth Hagin e ele disse que viu um demônio ali quando ele ministrou na vida do homem. O demônio foi encolhendo e bateu em retirada. Eu vi, meu Deus, os demônios tremem no nome de Jesus. Eu precisava saber disso, que agora ele vai ver uma coisa. E você precisa saber que você não tem que ter medo do diabo. Ele que tem que ter medo do nome que você carrega. Quando eu aprendi que o nome de Jesus, ele está acima de todo e qualquer outro nome, eu não tive mais medo de nome de doença. A começar pelo decreto que eu recebi em 2018. Não era nem um nome, era uma redação, né? Mas eu fui em um nome do Senhor. E as coisas mudaram. Já testemunhei aqui nesse lugar. E falo de novo, perdi aí uns 20 quilos em 2 meses. E estava definhando. Mas a palavra de Deus resgata a gente. A palavra de Deus é poderosa para trazer vida onde havia morte. E eu declaro vida de Deus alcançando você, sua casa, seus negócios, seu relacionamento, em nome de Jesus. Aleluia. Oh Pai, obrigado. Aleluia. Mateus 7, 28 e 29. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está nos ensinando nessa noite, Pai. Está nos relembrando algumas coisas. 7 e 28. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. A gente tem que falar a palavra de Deus como quem tem autoridade. Não é de qualquer jeito. E se acostume com essa realidade. A autoridade não é para pastor, profeta, mestre, evangelista, apóstolo e diaconia. A autoridade é para o Filho de Deus. A palavra de Deus diz que tudo que a gente ligar na terra será ligado no céu. Tudo que a gente desligar na terra será desligado no céu. Há uma condição, há um favor de Deus disponível para a gente. Quando usamos o nome de Jesus, quando falamos aqui
nessa terra é como se o próprio Jesus estivesse falando. Porque ele disse: usem o meu nome. Quando você tem uma procuração no seu nome, você faz o que você quer com aquela procuração, não é verdade? Você vai comprar um carro, te dão a procuração, a pessoa tem a autoridade de vender ou fazer o que quiser com aquele carro, é ou não é verdade? Deus nos deu uma procuração com o nome dele para a gente usar, para desfazer todas as obras do diabo. Tem muita gente usando, atribuindo ao diabo coisas que ele nem está metido. Por exemplo, tem pessoas que estão numa crise financeira e está falando: o diabo está se levantando. Mas, meu irmão, vou te dizer um mistério aqui neste lugar. Não é o diabo que passa o cartão de crédito de você. Não é ele. É a gente que tem que se administrar. 99% das situações financeiras está na nossa mão administrar. E tudo bem se você tiver que recomeçar tudo de novo. O Senhor te ajuda. Tantas foram as vezes que eu tive que me reorganizar financeiramente, mas é o Senhor que pega junto e nos ajuda. Amém? Ele te ajuda, Ele te faz prosperar. Glória a Deus. Mas a gente precisa saber aquilo que cabe a gente fazer e aonde muitas vezes o diabo tenta se meter. Você não pode expulsar demônio, que são coisas que você está fazendo errado daqui a pouco, mas coisas que ele está tentando meter as patas, você tem que usar o nome de Jesus e tirar, falar para ele: sai daqui. Amém? A falta de autoridade e conhecimento traz insegurança. Aleluia. Aleluia. Vou ver o horário. Lucas 10:19. A gente está encerrando. Obrigado, Pai. Eis aí vos dei autoridade. Para um pouquinho. Você vai ler esse versículo entendendo que é para você e para mim. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre algum, não, todo poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Amém? Pastor Ramon, eu estou passando uma situação. Kenneth Reagan também estava lá na cama com um decreto: fique com o que a palavra de Deus diz. Se ele está nos falando que ele já deu autoridade, não é vai chegar semana que vem, ele já deu, já está comigo, já está com você para ser usado, e nada nos causará dano. Quando a gente tem uma consciência da autoridade, só de chegar num lugar as coisas vão mudar. Um coronel, um general, ele sabe a sua posição de autoridade que ele tem. Ele chega nos lugares, principalmente quando está fardado, as pessoas até ficam dormindo. Olha aí, ó. E a gente precisa entender que essa autoridade foi dada e está disponível para nós, meus irmãos. A gente precisa parar de aceitar qualquer pressão na nossa vida. As pressões vêm, o nome está lá. Usar o nome de Jesus é uma prática diária. Não é só no verão, no inverno. O nome de Jesus, ele pode ser usado não só para tentar restaurar o barco que está afundando, mas chamar à existência coisas que você está esperando que nem chegaram ainda. Se a geladeira está vazia, o nome é poderoso para trazer existência, mas o nome tem que estar linkado à fé, que tem que estar linkado com aquilo que você diz. Amém? Talvez o nome está disponível, você tenha aprendido hoje que você tem autoridade, mas você precisa falar. Você precisa falar. O cachorrinho daquela senhora só foi para casa quando ela se levantou em autoridade e disse: sai, Totó. Está na hora da gente se levantar. Fique de pé no seu lugar. Aleluia.
Não é através de uma vida natural que a gente vai desfrutar da autoridade espiritual que Ele deu para nós. A gente não precisa colocar 100% da nossa confiança. Pode apagar as luzes, pastor? 100% da nossa confiança no dinheiro que está lá na conta, ou no dinheiro que vai chegar. Eu quero te dizer uma coisa: o plano de Deus não é financiado na sua vida pelo seu salário. Às vezes a gente quer fazer a obra de Deus e pensa que Deus tem que trabalhar com os R$1.000, R$1.300 do salário mínimo. Se você crê, é a fé que financia o plano de Deus para você. Se Deus tem um plano na sua vida de abrir uma escola, uma faculdade, não é o seu salário naturalmente que vai prover tudo isso. É a fé. Aleluia. Glória a Deus. A gente vai cantar uma música aqui neste lugar. E eu quero que você, junto comigo, se levante em fé, usando o nome de Jesus. É algo pessoal. Talvez é uma situação que só você sabe aonde o diabo está tentando te parar. Talvez só você sabe o que ele está tentando fazer para te destruir. Mas eu quero, junto com você nessa noite, levantar em fé, usar o nome de Jesus, te incentivar juntos aqui como igreja a usar esse poderoso nome. Você pode chegar a este monte, a essa situação e dizer: cesse, chega de escassez na minha vida, chega de aflição, chega de angústia. Ora babababacei. Aleluia. É hora de erguer a sua voz. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Você tem autoridade. Há poder no nome. Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia. Há poder no nome de Jesus. Aleluia. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar. Use o nome. Use o nome. Livremente se entregou por nossa redenção. Se deu e o céu se abriu. Ele é por você. Aleluia.